Olá, galera da Casa Cultural, tudo bem? Hoje temos um convidado especial, Vitor Lemos, professor, diretor, ator, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a trajetória dele no teatro, na vida acadêmica. Vamos lá? Olá, Vitor, e aí? Olá, Jéssica, tudo bem? Obrigado aqui pelo convite. A gente que agradece. Fala um pouquinho para mim sobre a sua trajetória, a sua carreira. Bom, minha carreira, olha, já vamos lá, já passo, pelo incrível que pareça, já passei aqui dos 30 anos de carreira. Eu comecei, a minha história é um pouco engraçada, assim, eu sou de uma família, assim, muito tradicional, uma família católica, embora meu pai é um artista plástico, pintor, minha mãe nunca trabalhou profissionalmente, artisticamente no campo profissional, mas sempre foi uma cantora, uma pessoa muito sensível às artes. Assim, na verdade, eu venho de uma família de artistas, embora na minha formação eu não tenha sentido assim muito estímulo, eu tenha sido muito puxado para o lado das artes. Estudei num colégio muito tradicional aí no Rio de Janeiro, que é o Colégio Santo Inácio, numa época ainda que era um colégio, bom, não sei exatamente como está o colégio hoje, mas era um colégio que na altura era um colégio totalmente focado para formar diretores de empresa, enfim, era um colégio que não tinha nenhum estímulo à arte, nenhum estímulo a um pensamento mais sensível, né? E foi ali que eu me criei. Então, quando eu cheguei lá nos meus 18 anos, eu não tinha nenhuma relação com arte. Não tinha nenhuma relação com arte, até que, por uma fatalidade, eu conheci o teatro através de um convite de uma amiga para assistir a aula de teatro dela. Esse era um grupo adolescente, né? E eu tinha conhecido o grupo assim num barzinho, aquela coisa, eu lá com meus 17 anos, aí cheio de menina bonitinha, não sei o que, aquela coisa, vamos lá assistir nossa aula, eu vou lá assistir a aula. E ali eu fui assistir, assim, sem pretensão nenhuma, e quando eu assisti aquela aula, para mim, alguma coisa muito importante se deu, assim, muito transformadora. Eu entrei ali num universo que eu não podia imaginar que poderia existir, né? Aquilo, eu não sabia nem dizer o que era aquilo. Fiquei encantado, voltei para assistir a aula de novo, perguntei se eu podia, e aí o professor disse, não, você pode, mas agora você tem que fazer. Aí eu fiz, pronto, e nunca mais parei. Então, assim, eu tive essa primeira experiência de aula nesse grupo bem adolescente, isso me estimulou a ir para a CAL, eu fiz a CAL, me formei como ator na CAL. Quando eu terminei a CAL, eu acho que a CAL foi uma experiência muito importante, mas talvez a mais importante tenha sido perceber que eu não era ator, né? Que não era ali exatamente onde eu tinha mais prazer de estar no teatro, ou de trabalhar pelo teatro. Comecei, então, a pensar em direção, criei um grupo de teatro junto com colegas da mesma geração, que era o Canto do Bode, onde eu comecei a dirigir, ali de uma forma ainda muito voluntarista, muito romântica, ainda sem nenhum preparo, mas já caindo de cabeça e me estrepando e produzindo peças aí no Rio. Depois, com o tempo, eu comecei a trabalhar em escolas, dando aula para sobreviver. As escolas me levaram para o ensino profissional, que foi já na universidade, no centro universitário da cidade, onde na época a coordenadora era a Itala Nandi, e trabalhei ali alguns anos, até que a Itala Nandi deixou a coordenação do curso, e isso na época era um curso profissional. Nessa da Itala, ela ter saído, ascendeu para a coordenação um trio de professores. Nesse trio eu me incluía. Esse trio de professores criou o bacharelado em teatro da universidade, que seguramente foi um projeto muito bonito, que a Jéssica participou e sabe do que eu estou falando. Foi um projeto realmente muito bonito, marcante na vida de cada aluno que passou por ali e dos professores que passaram por ali. Foi um projeto realmente transformador, tenho certeza disso. Depois, aos poucos, eu fui assumindo a coordenação sozinho, os outros coordenadores foram se cansando, se interessando por outras coisas, eu fui cada vez mais trazendo para mim a coordenação, sendo que eu não posso dizer que tenha sido um coordenador sozinho, porque os professores sempre foram muito participantes, muito ativos. E depois, minha trajetória acadêmica, eu me formei em jornalismo, comunicação,
Fiz o mestrado em teatro, depois eu fui fazer o doutorado em letras, mas também a minha pesquisa é na área de teatro. E agora, mais recentemente, eu concluí o doutorado aqui em Lisboa. Eu acho que é mais ou menos isso. Depois vim para Lisboa, né? Eu sou do Rio de Janeiro, toca, isso tudo aconteceu no Rio, mas em 2016, eu já bastante desestimulado com a situação do país, ali logo no impeachment da Dilma, eu tinha vindo de uma experiência em Copenhague muito importante, que foi uma bolsa que eu tive no meu doutorado. Eu estudei na Universidade de Copenhague por 6 meses e eu voltei ali de uma forma... Eu não conseguia... Eu entendi que quando eu voltei para o Brasil, eu falei, olha, eu já não pertenço mais a isso, ou isso não pertence mais a mim, assim, eu já não tinha mais como... Eu não tinha mais nenhuma vontade de morar no Brasil. Então, foi quando surgiu um convite aqui de Lisboa para assumir a direção da Escola do Chapitão, que é uma escola de circo aqui em Lisboa. Eu aceitei prontamente, vim para cá. Desde 2016, eu moro aqui em Lisboa, mas já não sou mais o diretor do Chapitão, eu me desliguei da instituição. E depois eu tenho, tido uma carreira aqui como professor, pesquisador, e é isso, tenho mais ou menos isso. Então, você estava falando um pouco antes sobre o Canto do Bode. Então, o Canto do Bode não é de agora, é um projeto É de agora, é de agora. Porque o que aconteceu? Esse grupo, com o passar do tempo, todos nós nos casamos, tivemos filhos, com a chegada dos filhos, as urgências profissionais, né, no sentido de ter que ter um dinheiro, né, de ter uma grana, né, enfim, uma sustentabilidade mais assegurada, a gente foi se desligando do projeto do Canto do Bode, que nunca nos garantiu sustento, né? E depois de muitos anos, olha, o último espetáculo do Canto do Bode, ele data de 1997. Então você vê que foram muitos anos, em que quando eu então resolvi aqui abrir o estúdio aqui em Lisboa, eu estava assim, bom, como é que eu vou nomear o estúdio? Como eu vou nomear o estúdio? E eu, enfim, uma série de motivos, eu voltei a esse nome, que não me pertencia, né? Esse nome tinha sido criado por nós, inclusive foi questão de um grande amigo, que era integrante do Canto do Bode. Eu falei, eu tinha muita vontade de, quase como um retorno, né? Uma retomada daquilo que a gente precisou abandonar. Eu conversei com os colegas achavam ótimo, ficaram, não, é teu, segue. Pronto, abri o estúdio com o nome O Canto do Bode. Vitor, assim, eu tenho uma curiosidade. Já que você está em Lisboa, né? Você teve uma trajetória aí, né? Da universidade até agora. O que para você mudou esse seu olhar de artista, de pesquisador, daquela época da universidade para agora? Olha, Jéssica, o que mudou é engraçado, assim, talvez, não que isso seja uma novidade para mim, mas o que talvez hoje mais esteja me chamando a atenção é que cada vez menos eu entendo o que é atuação. Essa percepção de que quanto mais a gente vai amadurecendo, quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente tenta compreender o que é o ator, a gente percebe que menos entende, menos sabe, menos percebe o que é isso, né? Então, eu acho que hoje, talvez na época da universidade, mais jovem, talvez eu tivesse tivesse algumas certezas, né? E hoje essas certezas cada vez são menores. E imagino que com o passar do tempo serão cada vez menores. Assim, em relação ao seu olhar sobre essa perspectiva de que você cada vez menos sabe, né? É um pouco parecido com o pensamento socrático, né? O ofício do ator para você, o que é importante, o que é essencial no trabalho dele? Olha, hoje, o ofício do ator o ator é muito amplo, né? E pode se apresentar
de formas muito diferentes e muitas vezes até contraditórias, né? Determinados tipos de experiências são solicitadas aos atores, aquilo que outras experiências recusam, né? Então sempre é necessário a gente entender que ao falar do ator, ou falar de arte em geral, quase que nos obriga a estabelecer alguns recortes. É claro que o recorte que eu vou procurar estabelecer para te responder essa pergunta é aquilo que hoje me interessa, né? Assim, o que tem me interessado, né? Qual o ator que me interessa? Então, assim, o que me parece fundamental, foi isso que você perguntou, né? Num ator, hoje, Definiria, assim, uma premissa. eu acho que é um ator que precisa, primeiramente, vamos lá, o que é importante no ator? Eu acho que precisa ser um ator interessado, curioso, um ator que busque no teatro respostas para aquilo que ele sabe que não tem resposta, um ator disponível para o desconhecido, um ator disponível para se desprender do seu ego, para desprender de si mesmo, para se desprender de noções de sucesso, se desprender de noções de resultado, de êxito, enfim, eu acho que o que me interessa é um ator que está um pouco nessa pegada, sabe? Questionador. Não sei se eu me fiz claro. Se eu não me fiz claro, você me Sim, ajuda. não, sim. Porque Tem várias estamos falando de questões, uma né? coisa, falando de uma coisa que é difícil de falar, né? Não é tão concreto, né? Mas, enfim, eu vou tentando aí. Se eu não conseguir, você me fala, peraí, não entendi, como assim, velho? Aí a gente vai junto. Em relação à sua metodologia, à sua linha de pesquisa, fala um pouco para a gente aqui do canal. Eu tenho trabalhado, atualmente, e já há 2 anos, eu sou investigador da Universidade de Lisboa, do Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa. E lá eu desenvolvo uma pesquisa, né, aqui em Portugal, normalmente falam investigação, né? No Brasil é mais pesquisa. Mas a minha pesquisa, investigação, chama-se Atuação como Exercício de Diferença. Então, o que eu tenho procurado é investigar o ator como alguém que no seu trabalho, na sua criação, de que maneira podemos, através da ação, fazer com que o ator acesse, realize diferença. Né? Alguma coisa que acontece ali no momento presente, no aqui e agora, e que nunca será igual a nada. Nada que a gente conheça, nada que a gente já tenha feito, embora possa aparecer, embora a gente possa até identificar, mas na realidade não é uma produção, uma realização que busque se identificar com nada, mas ser sempre a geração de alguma coisa que é sempre nova, e por isso viva. Né? A dimensão da vida é exatamente essa dimensão da transformação permanente. Então, o que eu tenho investigado é como a gente pode estabelecer certos dispositivos, certos encaminhamentos que favoreçam ao ator fazer da sua criação, da sua personagem, ou seja, daquilo que ele for realizar, algo vivo, algo que seja uma produção do aqui e agora, uma produção de diferença. Me recordo que eu fui aluna sua na época da universidade, né? Bons períodos, longos períodos. Bom, né? E vocês falavam muito sobre a escuta, né? Sobre esse estado de prontidão, mas ao mesmo tempo você está presente no aqui e agora, né? Estar vazio para receber. Fala um pouco sobre esse pensamento de uma forma clara, para que atores que estejam começando, consigam entender o que é esse vazio, o que é essa escuta e ao mesmo tempo prontidão, né? Tá. Olha, é sempre muito desafiador falar sobre isso de uma forma clara, mas eu vou tentar, tá bem? Vou tentar. Eu acho que isso diz respeito à pergunta anterior, quando eu falo da diferença, né? Na verdade, nós estamos falando aqui de um tipo de saber do ator que não é um saber que é
que tenha uma predominância da razão, né? Nós estamos falando de um outro saber que não é que a razão faz parte, né? Esse conhecimento racional, ele participa, mas não é exclusivamente um saber, que é esse saber que nós normalmente valorizamos, até mesmo consideramos como um saber. Existem outros saberes, saberes sensíveis, saberes mais intuitivos, saberes de outra ordem, né? Então, quando a gente fala do momento presente ou do vazio, né, que é um termo do Peter Brook, né, de alguma forma nós estamos procurando deixar que alguma coisa nos aconteça ao invés de fazer alguma coisa acontecer. A nossa tendência é sempre dar respostas, a nossa tendência é sempre projetar, programar, organizar em função de um objetivo, de uma meta, de uma tarefa, de uma ideia que ela já existe anteriormente. Quando a gente fala no momento presente, quando a gente fala do vazio, quando a gente está falando de uma certa desistência de ter projetos, uma certa desistência de organizar para chegar a um certo fim, né? E quando a gente desiste dessas coisas, favorece a possibilidade de algo nos acontecer, que não estava previsto, que não estava programado. E é esse acontecer em nós que é a vida, que é a dimensão viva do trabalho do ator. Então, nós estamos falando aqui, quando a gente fala de uma ação viva, não é mais a ação que eu faço, mas é a ação que se faz em mim. É o que a ação faz comigo. E esse acontecer em mim não é fruto de algo que é programado por mim. Por isso que o ator narcísico, o ator que quer brilhar, o ator que quer acontecer, o ator que quer ser, ele não se abre para essa possibilidade. Porque essa possibilidade de se esvaziar e de se colocar completamente no momento presente é a possibilidade dele, para isso, ele precisa se vulnerabilizar. Ele precisa se tornar vulnerável, se fragilizar para que alguma coisa aconteça com ele. Essa coisa que vai acontecer com ele não está sujeito ao seu controle. E é justamente essa resistência a qualquer coisa que não está submetida ao nosso controle que tende a ser rejeitada. E, portanto, ao rejeitar isso, a gente tende a um trabalho mecânico, um trabalho programado, um trabalho racionalizado, né? E um trabalho que ignora outros saberes que são fundamentais, importantes na esfera artística. Não sei se eu consegui. Não sei se eu consegui, Jéssica. Muito. E eu vou trazer uma questão aqui que eu não tinha nem programado dentro da pauta, que é o seguinte. A gente está vivendo um momento pandêmico difícil para a área da arte, né, dos artistas. O ator, na verdade, de forma... Não quero falar essa palavra mercadológica, mas quero falar sobre o meio de trabalho, dele se colocar, dele, de uma certa forma, não se exibir, mas mostrar o seu trabalho para que outras pessoas consigam lembrar que ele está ali, que ele existe, porque estamos num momento de isolamento, de afastamento. Então, é importante as redes para estar sempre criando, né, potencializando o trabalho e, ao mesmo tempo, estar se inserindo cada vez mais no mercado. E aí, a questão que eu trago é o seguinte. As mídias digitais, elas estão tornando o processo do ator, minha opinião, tá? Agora eu vou deixar, porque isso é muito complicado, né? É muito rasa e muito imediadora, né? Porque eu preciso produzir, eu preciso postar, porque senão eu não vou gerar engajamento. E se eu não gero engajamento, eu não vou ser visto. Enfim, várias questões que o mercado impõe. E aí, assim, como fazer a arte, essa arte do vazio, essa arte tão pura, tão genuína, tão orgânica, dentro desse mercado que sufoca tanto o artista e, na verdade, talvez reprima, né, a criação? Não sei se reprimir, mas... Olha, eu acho que sim. Tem muitas questões que você está pondo aí muito interessantes. A primeira, eu preciso dizer
que eu não tenho sido um espectador assíduo das produções ditas teatrais em internet. Eu vou dizer por quê. Porque, para mim, ainda está sendo tudo muito sofrido, muito triste, né? Embora aqui em Portugal a gente tenha uma situação muito melhor que a do Brasil, ainda assim, os teatros abertos, com todas aquelas restrições, as aulas presenciais repleta de restrições, isso gera alguma tristeza. Isso gera alguma tristeza. Depois, essa migração do teatro para as redes sociais, para mim, me traz tristeza, embora eu não tenha nada contra e ache absolutamente legítimo que as pessoas busquem outras formas de se expressarem, né? Mas eu quero só dizer que, por uma razão muito pessoal, eu não estou muito antenado no que está se fazendo em termos de teatro na internet. As únicas questões que me parecem importantes serem colocadas é, primeiro, se isso é teatro, se não é teatro, né? Embora eu não veja com assiduidade, eu tenho alguma resistência em dizer que isso é teatro. Isso pode ser uma internet de teatro, isso pode ser um teatro online, que nome queira dar, pode ser, assim como um dia o teatro foi para a rádio, assim como um dia o teatro foi para a televisão, para o cinema, né? Mas quando o teatro vai para o cinema, surge uma nova arte, né? Surge uma nova linguagem. Quando o teatro vai para a rádio, surge uma nova linguagem. Idem para a televisão, para as telenovelas. O que pode estar surgindo aqui são algumas possibilidades de criação de uma outra linguagem, que é uma linguagem específica do teatro na internet. O que isso é muito positivo. Eu vejo com bons olhos. Bem, depois, essa questão que você coloca não me parece que seja uma questão exclusiva do teatro na internet. Me parece que é um problema do modo como o ator se vê quando ele se reconhece como um produto. E esse ator produto, ele é produto na internet, ele é produto na televisão, ele é produto no cinema, ele é produto no teatro. Então, o que me parece interessante pensar é que, em alguma medida, é necessário se tornar produto porque é necessário sobreviver. Porém, a pergunta é, o ator se resume a produto? O artista se resume ao produto? Se a gente se deixa capturar pela ideia de produto e se torna apenas produto, nós vamos cair nessa armadilha que você está apontando, onde me interessa muito mais ser produto do que ser artista. E aí pode ser uma radicalização da minha parte, mas quando o artista se torna produto, ele deixou de ser artista. Eu acho que a arte está justamente para além do mercado. A arte não cabe no mercado. Quando o mercado captura a arte e a arte se resume às regras, às leis, à lógica do mercado, ela já deixou de ser arte. Porque a arte é justamente a possibilidade da transição, né? E não da conformidade. Quando um ator tenta se conformar, se ajustar, se adequar às obrigações de um contexto qualquer, ele já deixou de ser artista. O artista não se adequa. O artista é justamente o que desadequa, o que gera estranhamento, o que gera desconforto, o que gera tensão, o que gera desordem, né? E pronto, eu acho que então isso que você está trazendo, que eu acho que é muito importante, eu acho que a gente pode pensar isso também quando nós estamos em cena, quando estamos diante de uma câmera de televisão, de cinema, etc, etc. É que talvez, Jéssica, só completando, eu acho que nunca foi tão fácil ser produto. Entende? Essa é a diferença. Porque antigamente, para eu ser produto, para eu produzir uma peça de teatro, havia aqui uma situação de muito esforço. Eu precisava ensaiar, arrumar um espaço, produzir, lá. Se eu for para o cinema, tinha que ter uma produção cinematográfica, uma câmera. Se eu for para a televisão, tinha que ter uma emissora com uma... Agora eu pego o meu celular. Eu acho assim, eu nunca fiz novela, então eu não sei. Mas assim, eu trabalho com audiovisual, né? Já tenho uns 4 anos. Produzo também. E assim, eu me conecto à arte audiovisual, porque eu vejo, sabe, pelo menos o processo de pessoas com quem eu trabalho tem um tempo de respeitar o laboratório do ator, a preparação deles. E
Eu acho que o teatro, muito mais. Só que eu vejo que nas redes sociais, pelo menos no Instagram, no YouTube, isso se resume a um tempo muito limitado. Porque, assim, geralmente você tem que publicar por semana. E aí, se você publica por semana, como você vive aquele personagem? Como você cria um laboratório, uma experiência, uma habitação daquele corpo diferente do seu? Né? Mas você não acha, Jéssica, que isso está antes de fazer o personagem? Você não acha que todo mundo virou personagem nas redes sociais? Você não acha que todo mundo está postando o tempo todo? Mesmo quando eu posto a minha vida privada, eu também não estou fazendo o meu personagem? Eu acho que nós nos tornamos produtos o tempo todo na mídia social. Na mídia social, eu quero me vender. O que se deseja nas mídias sociais é atenção, likes, compartilhamentos. É isso. E as pessoas se produzem, são todos alegres, felizes, estão todos construindo as suas próprias narrativas. Seja quando essas narrativas se assumem como uma narrativa, que é no caso de uma certa produção, mas quando também eu exponho a minha vida privada nas redes sociais, eu também construo a narrativa de mim mesmo. E é nessa dimensão que eu me apresento e me vejo como produto. Só que a gente não se dá bem com isso, não. Quem se dá bem é a Google, quem se dá bem é a Facebook. Eles é que estão ganhando dinheiro com isso. Existe uma situação aqui muito triste, porque o artista, que sempre teve uma certa vocação de desarticulação do poder, né, de tensionamento com o poder, se tornou, mais do que nunca, não só o artista, mas todos, totalmente submissos a esse poder, né? Onde a gente serve a Google, a gente serve ao Facebook, felizes, felizes, né? Cara, é muito complicado isso, né? Pensar nisso, assim. Pensar que a gente está sempre preso ao mercado, né? Não estamos, desde que a gente não queira. Desde que a gente... Agora, o preço é caro. Mas eu digo saber assim, se quer pagar o preço. Eu digo de todas as formas, não só das mídias, mas politicamente também, né? Então... É possível. Não acho que seja possível a gente fugir completamente a isso. Mas eu acho que a gente abrir certos espaços na nossa vida, certos rasgos, para a gente estranhar essa realidade, não compreender essa realidade como uma realidade absoluta e natural, que ela pode ser diferente, e que se eu tenho alguma pretensão de fazer da minha arte um espaço de ampliação das possibilidades da vida, pronto, cabe a nós fazer disso. Agora, o que a arte tem sido, nesse contexto que você aponta, é uma afirmação dessa vida, como se a vida fosse isso e apenas isso. E nós, através da arte e do nosso modo de produzir arte, vamos afirmando isso. E eu acho que isso não tem nada a ver com arte. Vitor, agora deixa aquela dica para quem está começando ou para esses atores que estão perdidos aí nesse momento pandêmico, em questões criativas, ou em bloqueios, ou presos à rede social, enfim. Qual é a dica que você dá para os atores agora, nesse momento? A dica que eu dou é muito difícil, que eu também tô cheio de... Eu também adoraria ouvir um monte de dicas, tá? Eu também estou precisando de dicas pra caramba. Mas se eu fosse dar uma dica, a dica depende do que aquele ator deseja. Sim. Mas essa dica vai ser uma dica egoísta, vai ser uma dica para esse ator que está me ouvindo ser o ator que eu gostaria que ele fosse. Que eu acho que o mundo precisa, que eu acho que a vida está precisando. Tenta lembrar daquela... Nunca esqueça da intensidade que um dia te fez escolher o teatro. Se a tua escolha pelo teatro não se deu a partir de uma intensidade, desista do teatro.
Nossa, profunda. Chega, bateu aqui assim, rasgou. Que momento polêmico. Egoísta, sobretudo, porque é a minha visão só, né? Minha visão não é a visão, é apenas a minha visão. Mas é uma visão emocional também, né? Daquilo que é da minha... tem algo de alguém que, em alguma medida, se frustra um pouco com o mundo do jeito que está. O mundo está muito mal. Está muito mal, as pessoas estão muito mal, né? Estamos todos muito mal, o mundo está mal, está muito mal. E eu não... E para mim é muito duro que o teatro seja inteiramente capturado por esse mundo e que o ator seja inteiramente capturado por esse mundo. Isso para mim é muito duro. É muito duro. Então hoje, para mim, a minha luta ali no estúdio, no Canto do Bode, na investigação, é criar um espaço de resistência. É preciso resistir. É preciso resistir. E cada vez mais eu vejo os atores capturados completamente. Claro, tem suas exceções, evidentemente, graças a Deus, muitas exceções, mas o que me aflige hoje é a captura, né? Essa matrix aí que as pessoas vivem e que, né, e que sequer dão conta de que estão apenas numa matrix, num delírio. Vitor, aí uma pergunta. Sobre o Canto do Bode, é um estúdio de criação, certo? De laboratório de ator, né? De investigação e criação, sim. Esse estúdio seu, qualquer pessoa que for para Lisboa pode habitar, pode fazer o curso? Como funciona? Pode, olha, não é propriamente um curso, embora eventualmente possa haver um curso aberto. Mas as atividades do Canto do Bode hoje, elas são basicamente duas. Um espaço que é online, de discussão, um grupo de estudos que é online, que sim, está aberto a quem quiser, né? Basta mandar um e-mail para ocantodobode@gmail.com dizendo que está interessado em participar do grupo de estudos. É um grupo de estudo que foca discussões em torno dos processos de criação do ator. E pronto, quem tiver interesse, quiser participar, muito bem-vindo. Depois, o braço presencial sim, um espaço laboratorial de investigação, onde nós não estamos ensaiando nada, não quer dizer que a gente não venha ensaiar, mas a gente está há um ano sem ensaiar nada, é apenas percebendo como a gente pode tentar favorecer ao ator as condições de realização de alguma coisa que também para a gente não é muito clara ainda, mas tem algo em torno dessa questão da vida, da presença, do vazio, isso que você apontou, né? E de um espaço de resistência, sobretudo, né? De resistência a esse modelo de artista, de teatro, de atuação. É aberto para todo mundo? Eu acho que precisa, aqui nesse caso, uma certa adequação de quem nos procura, com quem podemos oferecer, e daquilo que nós podemos oferecer com quem nos procura. Aí, nesse caso, quando um artista me procura, aí eu costumo conversar, a gente faz uma entrevista, a gente bate um papo, e a gente tenta afinar, verificar se existe essa afinação. Havendo essa afinação, claro, muito bem-vindo para participar. Obrigada, Vitor. Eu que agradeço. Pela sua presença no canal. Foi muito importante para a gente. A gente está buscando realmente professores, né, acadêmicos, para trazer um pouco dessa experiência do teatro, da arte para o canal. Viu? Obrigada, viu? Eu que agradeço ter se lembrado de mim aqui em Portugal. Um beijo. Obrigada. Nada. Beijinho. Tchau, tchau.